Cada vez mais homens estão dizendo não ao casamento. Não estamos falando de alguns casos isolados. Estamos falando de um movimento silencioso, global, que atravessa classes sociais e gerações e que está mudando completamente o jogo dos relacionamentos. E a narrativa automática que você escuta por aí? Homens imaturos, medo de compromisso, pornografia, cultura do descarte. Nenhuma dessas respostas fecha a conta, porque o que está acontecendo não é birra emocional, é cálculo de risco. E esse cálculo tem lógica estrutural. Neste vídeo, você vai entender exatamente quais forças econômicas, culturais, legais, tecnológicas e psicológicas transformaram o casamento numa aposta de risco desproporcional para muitos homens. E você vai entender por que isso não é sobre machismo, preguiça emocional ou geração perdida. É sobre incentivos. E quando os incentivos mudam, os comportamentos mudam. Ignorar isso não faz a realidade desaparecer. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar pelo óbvio que ninguém quer nomear. Casamento deixou de ser um caminho natural de estabilidade econômica e virou uma aposta financeira de altíssimo risco. Antigamente, casar fazia sentido econômico. 2 salários, divisão de custos, economia de escala, construção de patrimônio conjunto, segurança para os 2 lados. Hoje, o custo de vida explodiu. Moradia, educação, saúde, tudo ficou brutalmente mais caro. E a renda masculina, em termos reais, estagnou ou caiu em muitas regiões. Mas a expectativa social sobre o homem como provedor, essa não mudou. Mesmo quando a mulher trabalha, a pressão cultural para que o homem sustente a casa, ou pelo menos ganhe mais, continua operando. E aqui entra a primeira tensão. Quando o homem não consegue cumprir essa expectativa, ele não é visto como vítima de um sistema econômico quebrado. Ele é visto como fracassado. E o casamento amplifica esse risco. Porque casar significa assumir responsabilidade financeira por outra pessoa e possivelmente filhos, ter menos flexibilidade para mudar de cidade, carreira ou arriscar empreendimento, carregar a expectativa social de sucesso masculino medido em dinheiro. E, se der errado, ainda existe o divórcio, que vamos abordar daqui a pouco. Então, o homem olha para o casamento e pensa: eu já mal consigo me sustentar, como vou sustentar uma família? E aí ele adia de novo, e de novo, até que o adiamento vira recusa. E não é covardia, é matemática. Porque a conta não fecha, e ninguém está oferecendo um modelo alternativo viável. A narrativa romântica continua dizendo: amor não tem preço. Mas o aluguel tem, a faculdade tem, o plano de saúde tem. E o homem que tenta falar sobre isso? É acusado de mercenário, imaturo ou sem amor de verdade. Mas aqui está o problema. Você pode ignorar a economia, mas a economia não ignora você. E quanto a estrutura econômica torna o casamento financeiramente inviável para boa parte dos homens, eles respondem da única forma racional possível: não entram no jogo. Agora vamos para a segunda força, mudança cultural. Porque não é só a economia que mudou. As expectativas sobre o que é ser homem também mudaram, e mudaram de um jeito brutal. Antigamente, ser um bom marido significava basicamente trabalhar, sustentar a casa, ser fiel, não bater na esposa, estar presente. Hoje, a régua subiu exponencialmente. O homem moderno ideal precisa ser financeiramente estável, ou melhor, bem-sucedido, emocionalmente inteligente, comunicativo, parceiro nas tarefas domésticas, presente como pai, sexualmente competente, fisicamente atraente, ambicioso, mas não workaholic, sensível, mas não fraco, líder, mas não controlador. Percebe o padrão? Todas essas expectativas são legítimas, mas elas são simultâneas, e muitas delas são contraditórias. E aqui está a armadilha. Quando as expectativas aumentam, a tolerância ao erro diminui. Se o homem falha em qualquer uma dessas áreas, ele não é visto como alguém que está tentando. Ele é visto como insuficiente. E o casamento transforma essa insuficiência em fracasso público. Porque quando você casa, sua performance como homem vira assunto familiar, social e, às vezes, digital. Todo conflito conjugal vira discussão sobre o que você não está fazendo direito. E o pior, mesmo quando o homem cumpre quase tudo, a valorização social não vem na mesma proporção. Ele pode ser provedor, emocionalmente disponível, parceiro nas tarefas, presente com filhos, e ainda assim ser cobrado, criticado ou substituído. Porque a cultura contemporânea criou uma narrativa onde a mulher sempre está em dívida emocional ou afetiva com o homem do passado. Machismo, opressão. E, portanto, qualquer falha masculina vira prova de que ele é parte do problema. Então o homem olha para essa equação e pensa: eu preciso ser perfeito. E mesmo assim, posso ser descartado. E ainda vou ser culpado.
E aí ele recua. Porque a única forma de não perder esse jogo é não jogar. E isso não é machismo, é cansaço existencial. Agora, a conversa fica ainda mais desconfortável porque estamos falando de algo que muita gente prefere não nomear. O divórcio, na prática, funciona como uma aposta assimétrica contra o homem. Vamos ser diretos. Em boa parte dos sistemas legais ocidentais, quando um casamento termina, a guarda dos filhos geralmente fica com a mãe, mesmo em casos de guarda compartilhada. A custódia principal tende a ser materna. A pensão alimentícia geralmente é paga pelo homem, mesmo quando a mulher trabalha. A pensão conjugal, em alguns países, é paga pelo cônjuge que ganha mais, que estatisticamente ainda é o homem. E a divisão de patrimônio pode incluir bens que o homem construiu antes do casamento, dependendo do regime. E o mais importante, a narrativa pública sobre divórcio ainda coloca o homem como vilão por padrão. Se ela pediu divórcio, é porque ele não soube cuidar dela. Se ele pediu divórcio, é porque ele é imaturo, estava com outra, não valorizou o que tinha. Então, o homem entra no casamento sabendo: se der certo, ótimo. Se der errado, eu perco mais. Perco dinheiro, perco tempo com os filhos, perco patrimônio, perco reputação. E muitos homens olham para amigos, tios, colegas de trabalho que passaram por divórcios destrutivos e pensam: eu não quero correr esse risco. E não adianta argumentar, mas você precisa confiar, porque confiança não muda a lei. E confiança não muda a estatística. Então a pergunta real que está na cabeça de muitos homens é: por que eu deveria aceitar um contrato onde, se der errado, eu saio perdendo desproporcionalmente? E essa pergunta não tem nada a ver com ódio às mulheres, tem a ver com gestão de risco. E quando o risco é alto demais e a recompensa não compensa, a decisão racional é não assinar o contrato. A partir disso, vamos olhar para a quarta força: tecnologia. Porque enquanto o casamento ficou mais caro e mais arriscado, os apps criaram uma alternativa de baixo custo. Antigamente, se você quisesse sexo, afeto ou companhia, as opções eram investir num relacionamento sério ou ficar sozinho. Hoje, você abre Tinder, Bumble, Happn e tem acesso a centenas de pessoas disponíveis, sem compromisso, sem cobrança, sem risco legal, sem risco financeiro. E sim, isso é superficial. Sim, isso é vazio a longo prazo, mas funciona como solução de curto prazo. E para muitos homens, a lógica é simples. Por que eu vou me comprometer com uma pessoa, assumir todos os riscos que a gente acabou de listar, se eu consigo sexo, companhia e validação sem isso? E aqui entra o ponto mais incômodo. Os apps não são apenas uma alternativa viável ao casamento, eles são uma alternativa economicamente racional. Porque o custo emocional e financeiro de manter perfis em apps é infinitamente menor do que o custo de manter um casamento, e o acesso é imediato. Então, o casamento perde a urgência prática. Antigamente, casar era a única forma de ter vida sexual regular e socialmente aceita. Hoje, não é mais. Antigamente, casar era a única forma de ter companhia emocional estável. Hoje, você tem relacionamentos casuais, ficantes, amizades coloridas, formatos intermediários que evitam o tudo ou nada. E sim, tudo isso gera solidão a longo prazo. Tudo isso é insustentável emocionalmente. Mas estamos falando de incentivos de curto prazo. E quando o curto prazo oferece recompensa sem risco e o longo prazo oferece risco sem garantia, muitos homens escolhem o curto. Não porque são burros, mas porque estão respondendo racionalmente ao sistema que foi criado. E isso nos leva à quinta e última força: psicológica. E essa é a mais silenciosa, mas talvez a mais destrutiva. Porque por baixo de todas as camadas anteriores, economia, cultura, lei, tecnologia, existe um medo masculino raramente nomeado: medo de ser descartável. Vamos traduzir isso. Muitos homens cresceram numa cultura que prometia: se você trabalhar duro, construir uma carreira, ser fiel, cuidar da família, você terá valor. Você será amado, você será necessário. Hoje, essa promessa foi quebrada, porque o mercado afetivo moderno funciona com lógica de substituição rápida. Se você não performa, tem outro. Se você falha, tem outro. Se você não entrega tudo na lista de expectativas, tem outro. E os apps amplificaram essa percepção até o limite. A mulher no Tinder tem literalmente centenas de opções. Então, o homem olha para o casamento e pensa: eu posso investir 10, 15, 20 anos da minha vida nessa pessoa, e no dia que eu não servir mais, ela me troca. E sim, isso também acontece com mulheres. Sim, homens também trocam. Mas o que mudou foi a velocidade e a facilidade dessa troca. Antigamente, terminar um casamento era um processo social, emocional e logisticamente difícil. Hoje é um clique. E isso gera uma ansiedade permanente.
Eu nunca serei suficiente. E quando eu deixar de ser útil, vou ser descartado. E aqui está o paradoxo. Quanto mais o homem tenta ser indispensável, trabalhar mais, ganhar mais, performar melhor, mais ele se esgota. E quanto mais ele se esgota, mais ele se torna vulnerável. E vulnerabilidade, no mercado afetivo moderno, é punida. Então ele aprende: não posso mostrar fraqueza, não posso falhar, não posso confiar totalmente. E quando você não pode confiar totalmente, o casamento deixa de fazer sentido emocional. Porque casar exige vulnerabilidade, exige aposta, exige entrega total. E se entrega total pode virar arma contra você, muitos homens simplesmente recuam. E ficam sozinhos. Ou ficam em relacionamentos superficiais. Ou ficam em ciclos de sexo casual que não preenchem. Mas pelo menos não correm o risco de serem destruídos. E isso não é cinismo, é defesa psicológica. Agora vamos juntar as 5 camadas. Economia, casamento virou risco financeiro alto. Cultura, expectativas sobre homens aumentaram sem contrapartida. Lei, divórcio estrutura aposta assimétrica. Tecnologia, apps criaram alternativa de baixo custo. Psicologia, medo de descartabilidade virou defesa emocional. Quando você coloca tudo isso junto, não é um fator isolado. São 5 forças convergindo ao mesmo tempo. E elas criam um sistema onde, para muitos homens, casar deixou de ser caminho de realização e virou armadilha de risco. E aqui está o ponto mais importante. Isso não significa que todo homem está certo em recusar casamento. Não significa que o casamento acabou. Não significa que relacionamentos sérios são impossíveis. Mas significa que ignorar essas forças não faz elas desaparecerem. Se você é mulher e está se perguntando por que tantos homens fogem de compromisso, agora você tem um mapa. Se você é homem e sente essa pressão, mas não conseguia nomear, agora você entende o sistema. E se você quer construir algo real, você precisa reconhecer o jogo antes de decidir como jogar, porque a escolha continua sendo sua. Você pode casar, você pode não casar, você pode redefinir o que casamento significa para você. Mas escolha consciente exige clareza sobre as forças que estão moldando o campo. E agora você tem essa clareza. Então vamos encerrar com uma verdade desconfortável. O casamento não acabou, mas ele mudou de função. Antigamente, casar era sobrevivência econômica, mais aceitação social, mais único caminho para sexo e afeto. Hoje, casar é escolha emocional opcional, numa era onde opções são infinitas e compromisso é punido. Isso não é bom nem ruim, é real. E quando você entende a realidade, você sai do modo reativo. Por que isso está acontecendo comigo? E entra no modo estratégico. O que eu vou fazer com isso? Você pode decidir casar, sabendo dos riscos e construindo algo que valha a aposta. Você pode decidir não casar, sem culpa e sem se perder em relacionamentos vazios. Você pode redefinir compromisso do seu jeito. Mas lucidez sempre vence ingenuidade. E esse vídeo não é para vender cinismo, é para vender clareza. Porque você merece entender o mundo real e decidir como agir nele. Se isso fez sentido, fica aí nos comentários. Você já sentiu o peso de alguma dessas forças? E se você quer mais vídeos assim, continua por aqui.